a questão do celibato é uma questão realmente que sempre suscita debates, né? O celibato na história da Igreja Latina é uma questão disciplinar, não é uma questão teológica, né? Teoricamente falando, se poderia, por uma decisão, por exemplo, do próprio Papa, abolir esta norma. Na Igreja Oriental, nas igrejas de rito oriental, nós temos vários padres casados, com família. A Igreja Latina optou pelo celibato, isso desde o século XI, se não me falha a memória. Hoje, por exemplo, a título também de exemplo, nós temos no Vaticano, se não me engano, na Secretaria de Estado, que é talvez o organismo de maior destaque no contexto da Cúria Romana, um padre casado que trabalha ali, né? Nós temos, mesmo no nosso rito latino, nós temos alguns padres casados que exercem o ministério. Por exemplo, recentemente teve vários padres da Igreja Anglicana que passaram para a Igreja Católica e continuam exercendo o ministério ordenado como homens casados. Certo. Para dizer, não se trata de uma questão fechada. Nós temos entre nós sacerdotes, presbíteros casados. Não é a regra geral, né? A regra da Igreja Latina, digamos assim, a norma orientativa da Igreja Latina é que todo aquele que almeja o presbiterado seja celibatário. Mas isso, de acordo com uma decisão, como dizia antes, do Santo Padre, pode ser superado. Eu até acredito que em algumas realidades nós deveríamos repensar. Por exemplo, eu me recordo de uma situação vivida no Mato Grosso há uns anos atrás, aqui no Brasil, ou no sul do Pará, melhor. Uma comunidade onde há 2 anos eles não tinham a celebração da Eucaristia. O bispo foi a esta comunidade primeiro de barco, porque não tem estradas, né? Depois veio alguém com uma moto para buscar o bispo para chegar na dita comunidade. Ele me contava isso. Chegando lá, numa capela muito simples, pequena, cobertura de zinco, um calor tremendo. E as pessoas ali da comunidade disseram, olha, depois de 2 anos nós temos uma celebração aqui conosco. Vamos fazer a celebração lá fora, debaixo de uma mangueira. E fizeram a celebração, e fizeram festa, e agradeceram e tudo mais, né? Quando nós, teologicamente falando, dizemos que é a Eucaristia que faz a Igreja, como podemos permitir que uma comunidade possa permanecer tanto tempo sem a celebração da Eucaristia? Por isso eu creio e defendo esta ideia de que nós precisamos avançar, ao menos no debate em torno da questão. Eu não sei se a suspensão do princípio do celibato é o melhor caminho. Há expressões, inclusive, de outras igrejas que optaram por esse caminho e dizem, olha, é melhor não ir por esta estrada. Mas eu creio que aqui nós não podemos ficar em opiniões. Precisamos, sim, aprofundar o debate e eu creio que no momento certo o Espírito mesmo há de mostrar qual o melhor caminho para a Igreja. Bom, pelo menos uma discussão deveria ser feita. Não é um assunto assim proibido sequer de ser discutido, não. Pelo contrário, você tem que se conversar abertamente sobre isso. Claro. Até porque, pelo que o senhor está falando, e me parece lógico o raciocínio de que, do jeito que está atualmente, temos menos padres também. Isso poderia abrir a possibilidade para mais padres. Acho que esse é o raciocínio que o senhor queria chegar ali. A questão a resposta à questão da falta de vocações não pode levar em consideração, eu creio, a questão do celibato. Não é porque hoje nós temos menos padres que vamos, talvez,
suspender o princípio do celibato. Eu acho que não pode ser esse Não o pode ser argumento. esse o motivo, o Não, argumento não. principal para... É claro, eu acho que aqui existem há aspectos antropológicos, há aspectos psicológicos que precisam ser considerados e também teológicos, né? Como construir indicações que possam responder aos desafios que a igreja enfrenta hoje. Um deles é a falta, sem dúvida nenhuma, de presbíteros. É um caminho delicado que precisamos percorrer com prudência, paciência, sabedoria e, eu diria, oração. Hoje o senhor não teria uma opinião sobre isso, assim? Não. Nenhuma inclinação? Eu acredito que aqui na arquidiocese eu tenho promovido muito o diaconado permanente. Homens casados que são ordenados diácono. O ano passado nós tivemos 16. Este Diácono, ano, só para explicar, é o que precede... o grau do presbiterado. Nós temos na igreja o sacramento da ordem, que é constituído de 3 graus. O diaconado, o presbiterado e o episcopado. Tá. Né? No diaconado nós temos aqueles que são transitórios, que depois almejam e querem e pedem a ordenação presbiteral. Para ser padre? Para ser padre. Então é um estágio antes de virar padre? É um grau antes de ser um padre. grau antes. E temos também, restaurado pelo Concílio Vaticano II, o grau do diaconado permanente. O que são? Homens casados que optam por exercer o diaconado. Que não vai se tornar padre. Exato. Então tem o seu casamento. Eu imagino que em algumas realidades, talvez entre esses homens, depois de um processo de acompanhamento, de análise, se poderia prever a possibilidade de um outro ser ordenado presbítero para uma determinada comunidade. Esse é um dado. Um outro dado... Aquela comunidade que não tem padre mesmo... Poderia se imaginar assim. Tem uma outra realidade também que é pouco conhecida pelo nosso povo, pela nossa gente. Nós temos aí um número expressivo de homens que deixaram o ministério. Alguns assumiram o matrimônio, outros estão no mundo, continuam a vida de solteiros, né? E há casos, sim, depois de um certo período fora, digamos assim, do exercício do ministério, um ou outro desses homens, seja porque se tornaram viúvos ou porque se mantiveram solteiros, pedem para ser readmitidos ao exercício do ministério. Para ser padre de novo ou não? Retornar. Padre sempre vai ser. Sempre vai ser. Sim. O que você deixa é de exercer o ministério. Mas né? aí ele poderia voltar a exercer? Depende da situação, do contexto, da história pessoal. E quem que aprova isso? O Papa. É sempre uma decisão do Papa.